Bom dia, no tempo de Eli e Eliseu, existia Jezabel. E ela tinha lá seus profetas, aqueles profetas pagões, certo? E qual deles, Eli ou Eliseu, que era perseguido por ela? E quais dele, certo? Que o Senhor usou para provar para os profetas pagões que só o Senhor é Deus. O que aconteceu com aqueles profetas pagões? Não perseguiram eles e não mataram todos eles? E aquele profeta Elia, ou Eliseu, que matou eles, onde é que ele está hoje? Não está com o Senhor nos céus? Onde é que está Jezabel, com os profetas dela daquela época? Os profetas pagões dela, que ela tinha, que se diziam ser homens de Deus, que faziam o povo pecar, que pegavam o povo à mara para pecar, mentiam. Onde é que estão hoje? Você sabe me dizer qual é o ponto do inferno, do abismo que eles se encontram hoje? Será que ir atrás de coisas pagões, pessoas pagonas, que não conhecem as escrituras, ir atrás desses profetas de Jezabel e Jezabel, essas pessoas que se dizem ser profetas, que se dizem ser padres, que se dizem ser bispo, essas pessoas que vendem essas imagens de escultura? Será que é certo ir atrás dessas pessoas, acreditar no que elas falam? Será que é tão fácil assim? Será que não é tão fácil seguir essa gente? Será que é tão difícil assim pedir para alguém uma explicação nas escrituras? Pedir para o Senhor o entendimento, as interpretações dos versículos, para que vocês entendam aquilo que o Senhor quer para cada um de nós? Certo? O que diz aqui na carta enviada a Baruque aos cativos? Olha aqui, ó, que não é para ter com eles respeito algum. Essas imagens de esculturas que vocês adoram, que vocês veneram, certo? Não tem valor algum, certo? Isso aí é a pior coisa na vida de uma pessoa, que arrasta vocês e seus filhos para um lugar indesejáveis. E depois de uma vez lá não adianta mais. Certo? Não tem mais volta. Examine nas escrituras a história do pobre Lázaro e do rico, que se garantia naquilo que tinha, que quando morreu foi automaticamente enviado para o abismo. Certo? Examine as escrituras e olhem se isso que vocês estão fazendo é certo. Certo? Veja bem onde é que vocês estão colocando os pés de vocês, aonde vocês estão caminhando, em que direção que vocês estão caminhando. Certo? Tem templo, né, para essas adorações espalhadas por todas as cidades, por todos os estados. Certo? São coisas feitas por mãos humanas que não têm valor algum, que enganam as pessoas e fazem as pessoas acreditar nas mentiras, dizendo que aquilo ali é um santo, que é algo milagroso, que é um Deus que cura, que liberta, que não é nada disso. Só quem cura, só quem liberta, só quem salva é Jesus. É Jesus Cristo, Filho de Deus. Certo? Se aqui nas Escrituras Deus disse que não é para respeitar, que não é para vocês ter isso dentro de casa, certo? Então vocês não tenham. Excluem, tirem isso de dentro de casa. Façam um buraco inteiro isso daí. O que é mais fácil? Acreditar num homem que mente, que caluniia os outros? Vocês preferem atrás de uma pessoa que nunca leu as escrituras, que não examina as escrituras? Vocês preferem acreditar em quem? Em pessoas que ficam tirando capítulos, versículos das escrituras, ficam atualizando as escrituras?
ficam mentindo para as pessoas. Vocês têm que ir atrás de Jesus. Vocês têm que ir atrás de pessoas que têm a sã doutrina para ensinar a vocês a verdade que o Senhor quer, que nós ensinamos para vocês. Jamais na tua vida, certo? Você vai conquistar algo sem Jesus. Certo? E o que é isso? É conquistar a tua vida aos céus com o Senhor. Você pode ter aqui na terra a tua casa, teu carro, teu trabalho, mas o que é tudo isso se você perder a tua vida para Satanás? Que chance você tem, como disse o Senhor, ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Não disse o Senhor, não tens nada, não passa de um louco, cego e nu e desgraçado, até aquilo que tens será tirado, que é a tua vida, se você ir atrás de pessoas pagãs, se você ir atrás de paganismo, se você ir atrás de satanismo. Não vão atrás de pessoas que estão indo para o buraco e estão levando vocês atrás. Vocês têm que entender as Escrituras, vocês têm que examinar as Escrituras, certo? Não adianta vocês ter esses rosários dentro de casa, vocês ter esses crucifixos dentro de casa, fazer essas orações que o Senhor, nem Deus, ninguém recebe isso. Isso fica para vocês, não passa disso. Cai por terra. Não vale de nada isso daí na presença do Senhor. Certo? Vocês têm que examinar as Escrituras, você tem que ver se dentro das Escrituras realmente o Senhor diz que é para seguir isso daí. Se o Senhor disse aqui, ó, que não é para respeitar, olha aqui, ó, que o Senhor disse, pois, para com eles respeito algum. Que não é para ter respeito algum. Certo? Como é que você quer dizer assim, você tem que respeitar. Aí você pega e começa a tirar os versículos da Escritura, começa a atualizar a Escritura. Quer respeitar o demônio em forma de gesso, de pau, de ouro, de prata, de pedra. E desrespeita o Senhor. Você acha que isso é certo? Você nunca na tua vida vai para o céu se você continuar com isso, com essa tua ciência. Abra a boca e fale de Jesus a verdade para as pessoas. Certo? Jesus não curou o mudo surdo? Certo? E você está esperando o quê? Para se ajoelhar para Jesus e pedir para Ele fazer essa cura em sua vida? Tua cegueira, a tua surdez, a tua falta de falar. O que é que disse Jesus lá em Apocalipse? Que os covardes não vão entrar no céu. Você não tem que ter medo para dizer que essas imagens de escultura não têm vida, que essas imagens de escultura não têm valor algum. Se lá no céu não tem isso, nem aqui na terra para ter. Examine as Escrituras. Um cabo de vassoura, certo? Olhe bem para um cabo de vassoura e para essas imagens de escultura para ver se tem vida, se não é a mesma coisa. Pega a madeira do mato, corto e diz que é alguma coisa e com a própria madeira vão lá fazem cabo de vassoura. E o que sobra fazem lenha e dizem que é uma grande santidade. Não é. É mentira. Depositam a fé em algo extraído da própria terra, do chão, sem vida. Vocês têm que amar aquele que está acima de todas as coisas, nos céus e na terra. Certo? Se Deus te deu o conhecimento, o entendimento para você falar, se Ele escolheu você para falar para as pessoas do erro delas, pois faça isso. Seja homem e fale a verdade. Certo? Não queira enganar as pessoas. Quantos milhões de pessoas são enganadas em redor da terra, em redor do mundo? Por falta de pessoas que vão lá e falem a verdade para elas, expliquem. Mas a dureza do coração é grande. Muitas vezes para ambos os lados. Tem que respeitar uma ova. Tem que respeitar coisa nenhuma. Certo? Você tem que respeitar a tua mulher, os teus filhos dentro de casa, na educação de Jesus, para que eles não caiam nessas práticas demoníacas.
Que isso está levando milhões de pessoas para o inferno e todo mundo está achando que vai para o céu. E não vai, e não estão indo. Só vai para o céu se arrepender dos pecados, se aceitar Jesus e se batizar. Porque Jesus disse, está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9 em diante, todo aquele que confessar com a boca, que falar que Jesus é o único, suficiente Salvador e aceitar e se batizar, será salvo. Mas aquele que não aceitar Jesus, aquele que não se batizar, não vai ser salvo. Não vai achar o nome dele escrito nos livros da vida. Vai ter as mãos e os pés amarrados e será lançado no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre. Certo? Não se engane. Não tenha medo de falar a verdade. A verdade tem que ser falada ali, ó, na lata. Certo? Jesus disse que os covardes, os medrosos, não entrarão no reino de Deus. Aí o bonito vem dizer que tem que respeitar. Aqui que tem que respeitar uma ova. Tem que falar a verdade. Certo? Quarto, que nem disse o Senhor, medem a terra dele, dividem a terra dele, cortam suas madeiras e vendem como se fossem dono de tudo. Tome cuidado com isso daí. Se aqui o Senhor está dizendo que não é para ter respeito algum, quem pensa que é para ter respeito? Examine as Escrituras. O que aconteceu lá com Jezabel, os falsos profetas? Não mataram tudo? E o Senhor fez o quê? Condenou aqueles homens que mataram eles? Condenou Elias, condenou Eliseu? Não, estão lá no céu com o Senhor. Onde é que estão aqueles falsos profetas? Onde é que está Jezabel hoje? Respeite essas imagens de escultura, respeite isso daí para ver onde é que vocês vão parar. Se vocês respeitar, se vocês acham que vocês têm que respeitar, vocês vão conhecer Jezabel. Mas lá no abismo, e depois serão lançados com ela e com Satanás, com tudo pro lago que arde com fogo e enxofre. E tenham muito cuidado, se não descer fogo do céu ainda e os consumir vivo. E serão consumidos vivos e ficarão eternamente no inferno, nem julgados serão. Tome muito cuidado com isso, examine as Escrituras. Assim como o Senhor exterminou com Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, tome cuidado que não pode ser muito diferente com você. Continue nesse caminho de engano, de mentira. Continue nesse caminho de medo que tem que respeitar para ver se não desce fogo do céu, não te consome e você não vai parar no inferno. E depois que você tiver lá uma vez, acabou, não tem mais volta. Certo? Então é assim, ó, tome vergonha na cara, tome juízo e fale a verdade. E diga que isso daí não tem vida, isso não tem valor algum. Certo? Não se engane com isso daí. O que acontecia com aqueles reis que faziam o povo pecar? Não eram mal aos olhos do Senhor? Eles morriam e iam para onde? Para o céu? Coisa nenhuma. Estão lá no abismo. Certo? Tome cuidado com isso. Fale a verdade. Seja honesto. Ensina o povo, ensina as pessoas que é errado, que é pecado, que está nas Escrituras. Que o Senhor extermine isso daí. O que aconteceu com aquele povo quando Moisés desceu do céu, desceu do monte? Não fizeram ele um buril para eles adorar? O que aconteceu? Pare e pense. Moisés não acabou com aquilo lá, não jogou no fogo? O que aconteceu com aquelas pessoas que quiseram se levantar contra o Senhor? Não abriu a terra, não os engoliu e não foram para o abismo vivo? Quer que aconteça o mesmo com você? Se você não quer que aconteça isso com você, comece a falar a verdade. Porque vai acontecer se você ficar nessa de educação para cima disso daí. Tem que ter educação, coisa nenhuma. Vocês têm que examinar as Escrituras. Vocês têm que aprender. Vocês têm que ouvir. Certo? Aí depois que estiver no inferno, não adianta chorar. Não tem os exemplos na Escritura? Não são o que vocês falam, o que vocês pregam muitas vezes, que vocês ensinam?
Tome cuidado, para que você não acorde, sabe onde? Queimando lá no abismo. E depois será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Pode ser que nem julgado será. Tenha muito cuidado, que pode descer fogo do céu e consumir e os lançar em vida para lá, com tudo que tem ainda. Mas eu peço em nome de Jesus Cristo que vocês entendam as coisas e falem a verdade e expliquem para as pessoas a verdade, o que acontece com as pessoas que tais práticas, tais coisas fazem. Certo? Eu peço em nome de Jesus Cristo que vocês hoje tenham um culto abençoado. E deixem o Espírito Santo trabalhar na vida de vocês, para vocês falar a verdade para as pessoas. Para fazer as pessoas entender. O que é os cativos? Os cativos são as pessoas que estão presos nisso e que não tem ninguém às vezes que vai lá e explique para elas a verdade. Às vezes vão lá e falam, mas não falam aquilo que as pessoas querem ouvir, falam outras coisas. Certo? Aí como é que o Senhor, como é que Jesus quer trabalhar na sua vida se você é um covarde, se você tem medo de falar a verdade? Vai ver se lá no céu tem essas coisas. Vai lá. Vai ter na nova terra, vai ter no novo céu? Não vai ter. Tome cuidado. Então é assim, ó, preste atenção. Não deixe ninguém enganar vocês. Não caiam no engano. Não vão atrás de pessoas que não lêem as escrituras, pessoas que só querem saber de assistir televisão, pessoas que querem ficar para lá e para cá. Tome cuidado com essas pessoas. São desocupados. Nas escrituras fala dos desocupados. Certo? É para tomar cuidado com essas pessoas. É só examinar as escrituras ali que vocês vão achar. Examine ali no começo dos evangelhos para vocês verem. Olhe nas cartas o que fala dos desocupados. Pessoas que não trabalham. O que é pessoas que não trabalham? É pessoas que não querem saber a verdade das escrituras. Não disse Jesus, olhem para as formigas. Por que Jesus disse, olhem para as formigas? Porque todas elas trabalham junto. E nós temos que ser que nem formiga, trabalhar junto, levar o evangelho, ensinar as pessoas. Nas escrituras não diz assim, ó, quem não trabalha que também não coma, não é comida, é as escrituras. A pessoa que não trabalha, a pessoa que não se interessa, a pessoa que não busca saber a verdade, ela passa fome, ela passa necessidade da palavra. Qualquer um engana. Certo? Então é assim, ó, tome cuidado, para que o teu refúgio não seja no inferno, como está nas escrituras. Busque a tua salvação buscando salvar outras pessoas. Não diga assim, eu sou salvo. Como é que você vai ser salvo? Como é que você vai ser uma pessoa salva se você diz que tem que respeitar o Satanás? Tem que respeitar Jesus, tem que respeitar Deus. Essas imagens de escultura tem que quebrar, tem que jogar fora de casa. Certo? Está aqui nas escrituras, está falando. Examinem Baruque, na carta de Jeremias aos cativos. Que o Senhor mandou Jeremias escrever. O Senhor falou, ele foi escrevendo e enviou as cartas. E fez uma cópia como está aqui. Aí querem dizer que tem que respeitar. Tem que respeitar Jesus Cristo. Tem que respeitar as escrituras. Certo? Tome cuidado com o teu respeito, porque pode te levar para o inferno. Respeitar a imagem de escultura, dizer que tem que respeitar, que a pessoa vai se ofender. A pessoa que se ofende porque está carregada de pecado, tem medo de ouvir a verdade. Porque a pessoa que não tem pecado, a pessoa que conhece as escrituras, ela aprende. Ela não tem medo de ouvir a verdade porque ela sabe o que é certo e o que é errado. Ao contrário de você, que é um medroso, um covarde, que diz que tem que respeitar. Respeite Jesus, respeite o teu próximo, ame a Deus como a ti sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu conhecimento e de todo o teu entendimento. Certo? Aí você vai amar as pessoas, você vai saber o que Jesus quer para você, para mim e para os outros. Certo? Não precisa ter medo para falar a verdade, tem que falar a verdade, tem que ser falada. Certo? Adore a Deus.
Adore o Senhor, busque a presença dEle, busque saber a verdade. Não seja um covarde. Não ensine as pessoas que tem que respeitar a imagem, a escultura. Tem que respeitar, tem que ser educado. Tem que deixar o bonitinho passar. Coisa nenhuma. Tem que respeitar Jesus. Jesus! Tem que respeitar Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu peço que nessa quarta-feira você seja uma pessoa abençoada, uma pessoa que entenda o que o Senhor quer, entenda o que o Senhor quer que você pare de fazer e entenda o que o Senhor quer que você ensine e fale para as pessoas a verdade. Certo? Por tirarem os versículos, os livros das Escrituras, por atualizar as Escrituras, não sabem muito mais o que falam. Certo? Então é assim, que Deus abençoe toda nessa quarta-feira. Um abraço apertado de coração para todos, tá bom? Porque o Senhor quer o melhor para vocês. Vocês têm que sair do pecado, certo? Para vocês ser mais abençoados do que vocês são, para morar no céu. Porque não adianta ganhar aqui na terra todas as coisas e perder sua vida e ser lançado no inferno. Todo o trabalho de vocês, como diz nas Escrituras, no sol foi em vão. Tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.